falando sobre as obras de Cristo, falaremos desta vez a respeito da ascensão e da exaltação de Cristo. O registro do Novo Testamento nos mostra que após a sua ressurreição, ele ministrou por cerca de 40 dias o Evangelho aos seus discípulos. E depois desses 40 dias de ministério após a sua ressurreição, ele ascendeu, ou seja, ele voltou para o céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. A ressurreição e a ascensão de Cristo estão intimamente na pregação dos apóstolos em várias passagens, como nós podemos ver em Atos, capítulo 2, versículo 32 até o 35, Efésios, capítulo 1, versículo 20, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o 22. Esses dois eventos são o começo da exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ascensão refere-se ao evento no qual Cristo retornou aos céus, ou seja, ele subiu, ele ascendeu ao céu. A palavra exaltação fala do fato de que ele foi elevado a um nível superior ao que se encontrava aqui na terra. Sua ascensão e exaltação são extremamente significativas para todos nós que cremos nele. Em sua exaltação, Cristo recebeu o lugar que lhe pertencia por direito. Podemos ver essas referências em Atos capítulo 2, versículo 33 ao 36 e também no capítulo 5, versículo 31. Também em Efésios capítulo 1, versículo 19 até o 23, Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18, capítulo 4, versículo 14 ao 16 também. Essa exaltada posição resultou em alguns admiráveis benefícios para nós, seu povo, alguns dos quais podemos observar a seguir. Primeiro, apesar de estar agora no céu, espiritualmente falando, Jesus está presente em todos os lugares, enchendo o universo inteiro, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 10. Portanto, ele é o objeto ideal da adoração de todas as pessoas, conforme Paulo relatou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Segundo, Jesus entrou em seu ministério sacerdotal no céu, conforme já podemos destacar em Hebreus capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 5 até o 10. Terceiro, ele tem distribuído dons entre o seu povo, conforme Paulo relatou aos Efésios no capítulo 4, versículo 8 até o 11. Isso inclui dons a indivíduos, conforme ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 11. E a igreja coletivamente falando, Efésios capítulo 4, versículo 8 até o 13. Quarto, ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo, conforme Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 33. Quinto, na qualidade de exaltado príncipe e salvador, ele está dando oportunidade de arrependimento e fé às pessoas, conforme Atos, capítulo 5, verso 31, capítulo 11, verso 18, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Sexto, nosso Senhor, assunto ao céu e exaltado, levou consigo a sua natureza humana, o seu corpo humano glorificado. Essa ideia é salientada na Epístola aos Hebreus, onde o escritor declara que, visto que Jesus participou de nossas experiências humanas, também é capaz de ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14 até o 18, capítulo 4, versículos 14 até o 16. Isso nos traz também uma grande indagação. Apenas Jesus foi de corpo e alma para o céu. Tem uma lenda aí que diz que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma depois de sua morte. Não está nas escrituras. Bom, quem quiser acreditar, acredite, mas está acreditando numa lenda. Se você se sujeita a acreditar nas sagradas escrituras, então você precisa conferir na escritura se esse fato é real. Não é porque fulano de tal falou, ciclano falou, fulano é santo, fulano... Sabe, santo, só Deus, santo, só Jesus. Só na boca de Jesus não se achou engano. Só ele falou a verdade como precisava ser dita. Como Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se desviaram de Deus, de uma forma ou de outra. Então não há por que acreditar num homem. Se fosse para se acreditar em tradições, em lendas,
Deus não teria zelado pela integridade das Sagradas Escrituras. É por isso que elas estão aqui hoje, para dar testemunho da verdade. E somente nela encontraremos a verdade. Jesus ascendeu aos céus, houve uma ascensão depois dos 40 dias de sua ressurreição. Mas ninguém ressuscitou ainda depois de Jesus, a não ser que ressuscitasse para continuar a sua vida terrena e voltasse a morrer novamente, porque haverá uma ressurreição dos mortos um dia sim, mas não chegou ainda esse momento. Haverá a ressurreição dos mortos e haverá ascensão de corpo e de alma para o céu no dia do arrebatamento da igreja. Antes disso, tudo é lenda, tudo é superstição, tudo é mentira. Ele é o único que é digno de receber glória, adoração, louvor e exaltação. Esse é um tremendo motivo para que nós possamos fortalecer a nossa fé e confiar que Jesus realmente pode comparecer diante de Deus e interceder por nós, o único que subiu ao céu. Como ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém. Palavra de Jesus. Vimos que todas as obras de Cristo têm um grande significado para nós. Por meio de sua morte, ele pagou a pena imposta aos nossos pecados. Se ele pagou a pena imposta aos teus pecados, significa que você não tem mais conta para pagar. Significa que está certo, se você o aceitar como seu Senhor e Salvador, a sua conta diante de Deus está quitada. É como alguém que entra num restaurante acompanhado de um amigo, e o amigo, quando sai, vai no garçom, paga toda a conta e te deixa para trás. O que é que você tem que pagar depois? Nada. Ele já pagou a tua conta. Jesus já pagou sua conta na cruz. Se você reconhecer que através da morte na cruz, Jesus pagou os teus pecados, então você é uma pessoa salva. Basta você se dirigir a Ele, basta pedir perdão a Ele, basta pedir que Ele escreva seu nome no livro da vida e você será uma pessoa salva. Você não precisa pertencer a uma igreja, a uma religião, você não precisa fazer nada. Já está certo, a sua conta foi quitada, você não deve mais nada. Passa a dever daqui para frente se você não aceitar. Passa a dever todos os seus pecados se você não aceitar o sacrifício dele como sendo o pagamento dos seus pecados. Mas se você o aceitar de coração, se você crê que Jesus morreu no seu lugar, pagou os seus pecados, entrou no céu para interceder por você, então a sua conta está quitada. Porque a Bíblia nos diz que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe outro intercessor, não existe outra intercessora, não existe medianeira, não existe nenhum outro mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você põe outra pessoa na frente dele, você desfez dele. Acabou. Para você está liquidado. Ele pagou a pena imposta aos nossos pecados através de sua morte na cruz do Calvário. A sua ressurreição também nos confere a certeza da vida eterna com Ele, porque se Ele ressuscitou, então Ele tem poder para nos levar com Ele. Através de sua ascensão e exaltação, Ele foi elevado ao seu devido lugar como nosso Senhor soberano, soberano de todas as coisas, soberano de todo o universo. Agora Ele edifica a sua igreja e cuida dela, provendo-lhe tudo quanto é necessário, a fim de nos conduzir à maturidade espiritual. Vamos entender que igreja não é templo, igreja é povo. Esse conceito de igreja que foi adquirido através dos séculos, igreja tal como sendo um templo de pedra, de tijolos, não é igreja, isso é templo. Igreja somos nós. Igreja significa o corpo místico de Cristo, o povo de Deus na terra. E isso não tem nome de religião que possa consagrar quem é igreja, mas apenas um convívio diário com Ele, como nosso grande amigo, nosso grande Senhor, nosso Salvador, o nosso suficiente Salvador. Sabe o que significa a palavra suficiente? Você não precisa de mais ninguém. Se Ele não é suficiente para você, você põe outra pessoa no lugar dele, você desfez dele. Ele não divide a sua glória com ninguém, como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outros não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
Abre teu coração, deixa Jesus entrar na sua vida e você será uma pessoa salva.